Bom dia, pessoal. Vou deixar essa aula gravada. A gente vai aprender hoje algumas tags de formatação de texto. Vocês podem assistir a aula depois. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, eu criei aqui minha pasta, né, da data de hoje. Eu vou criar nela o meu arquivinho HTML, né? Vou abrir aqui o bloco de notas. Já vou salvar ele aqui. Arquivo salvar como. Vou localizar aqui a minha pasta. Chamo ele de index. Lembrando que aqui no tipo, quando eu estou usando o bloco de notas, eu tenho que mudar para todos os arquivos. Vou dar um salvar aqui. Bom, já tem um arquivinho aqui, né? Se eu abrir ele, deixa eu puxar para cá, ele não vai ter nada, né? E que a gente não preencheu nada, não fez nenhuma formatação, né? Então, vou começar aqui com o HTML, abrir uma tag, fecho a tag. Mas a gente vai passar a usar um outro programa para facilitar isso, né? Para a gente trabalhar com HTML, outro editor, né? Dentro do HTML, nós temos a tag de cabeçalho, abro e fecho ela, e ela vai me trazer aqui a tag de título. Vou pôr até na mesma linha, porque é curto, né? Hoje tags de formato. Outras tags a gente pode colocar aqui, mas por enquanto a gente vai usar só essa. Ari. É nela que vai estar o nosso conteúdo, né? Abro. E acostumando, né? Abriu, fechou e não se perder. Vou colocar aqui um. Fechar também. Vou colocar um. E vou colocar um parágrafo aqui. Esse meu parágrafo, vou preencher ele com um lore. Então, vou vir aqui no. Vou gerar um parágrafo só. Gerei um parágrafo, vou copiar. Vou colar ele aqui no meu HTML. Diminuir, está muito grande. Tirar um pouco de texto aqui, ó. Continuar. Né? Lembrando que os espaços em branco, o HTML ele ignora, né? Então, se eu der Enter aqui, ele vai ignorar. Ou se eu der Enter aqui, ó, vai ignorar, né? Porque o HTML ele faz só a marcação direta aqui, ele não vai fazer o Enter, né? Não vai pular a linha. Se a gente salvar isso aqui, até então, é praticamente o que nós tivemos na outra aula, né? Usar o cabeçalho e o parágrafo. Nós vamos começar a fazer algumas formatações desse texto, no parágrafo, principalmente, né? E essas formatações, elas são aplicadas com algumas tags específicas. Por exemplo, se eu quiser pular uma linha, eu quero que essa continuação aqui venha para a linha de baixo. Então, eu vou usar uma tag, vou pular aqui, que é uma tag BR, tá? De break. A tag BR, ela não tem fechamento, ela não tem um barra BR, tá?
porque ela por si, ela já é uma tag de fechamento. A gente até poderia fazer assim. Tem algumas versões do HTML que funcionam desse jeito, tá? Quando a tag ela é a tag única, ela não abre e fecha, ela só abre, ela fecharia dessa forma. Isso na versão 4, mas a gente não vai mais vai trabalhar com o HTML normal e depois com a versão 5. É a última versão do HTML. Só o BR aqui. Ao colocar o BR, ele já vai pular automaticamente uma linha para a gente, tá? Então, vai recarregar aqui meu texto. Parágrafo, então, esse texto estava aqui na frente, ele pula uma linha, tá? Se eu quiser iniciar um novo parágrafo, aí eu começo com uma tag P, ele vai pular a linha, ok? Eu poderia vir aqui e colocar esse texto dentro de um parágrafo, de um P. Por que eu não fiz isso? Porque eu queria pular a linha dentro do parágrafo, desse parágrafo aqui, ó. Esse texto é continuação desse, ele ainda faz parte desse parágrafo, tá? Então, quando eu quero só pular a linha, eu uso um BR aqui. Eu poderia usar o BR fora aqui do P, tá? Vou usar um outro BR aqui e vou colocar um P. Um H2. Novo barra H2. Só para vocês verem acontecendo, tá? Atualizar. Ele pulou um espação aqui, ó. A gente consegue ver que ele pulou uma linha. Uma linha vazia e o H, certo? Se eu tirar esse BR, automaticamente, toda vez que eu começar o H, ele já vai pular uma linha embaixo. Depois a gente vai ver isso lá na frente. Vai ser elemento que a gente chama elemento do tipo block, que é o parágrafo, o H, tá? Então, se a gente vê, ó, agora eu tenho uma distância aqui, aí a gente vai conseguir ver que essa distância é devido à margem, porque o nosso elemento tem uma margem, e ele começa nessa linha, tá? Só que ele está em seguida da linha aqui, ó. Ele não pulou uma linha, ele é só um espaço que realmente existe, ó, é o mesmo espaço que tem aqui, entre o parágrafo. Então, todo parágrafo tem um espaço entre eles, tá? Se eu usar o BR, agora sim, pulando uma linha. Agora a gente consegue ver que realmente pulou uma linha aqui. Okay? Então, BR eu posso usar em qualquer momento. E ele serve para pular linhas. Apagou tudo. Bom, então BR para pular linha. E agora a gente vai começar a formatação. Vamos supor que eu quero colocar em negrito esta palavra aqui. Ó. Tem algumas formas de se fazer. Hoje em dia, o site ele pode ser apresentado através de um leitor de tela, tá? Para acessibilidade, deficiência visual, a gente pode usar um leitor de tela. O leitor ele vai ler tudo que tem na tela, tudo que tem no site. E para isso, nós temos tags que a gente chama de tags semânticas, ou seja, cada tag nossa tem um sentido. Então, se eu uso H, é a tag de cabeçalho. Se eu uso P, é a tag de parágrafo. A gente tem que sempre pensar na acessibilidade que a gente vai dar quando a gente constrói o site. Eu poderia vir aqui e colocar o P, essa formatação de texto, tudo em negrito ao invés de usar o H. Poderia usar ele como P. Mas ele não teria sentido. Né? O sentido aqui é realmente isso aqui ser um cabeçalho. Então, por isso que a gente usa a tag H. Poderia estar em outro tamanho, né? Até o H6. Mas ele não deixaria de ser um cabeçalho. Então a gente sempre tem que trabalhar com a semântica. E aí a gente tem, para colocar em negrito, duas diferenças, tá? Duas tags para pôr em negrito. A tag B, a B vem de bold, que é um negrito em inglês, né? Ou a tag strong. As duas vão fazer o mesmo efeito visual no texto.
Mas elas têm diferença semântica. A tag B, por exemplo, se eu vim aqui colocar B, B, por só nessa aqui, ó, barra B, ou seja, o que tiver dentro do B e do fecha B vai estar em negrito. Se eu fizer isso, eu vou pôr isso em negrito. Agora eu vou pegar essa outra palavra aqui, ó. Strong, barra strong. Vou salvar, vou recarregar. O que a gente consegue ver? Ó? Que tanto aqui essa palavra dictum, quanto essa daqui, estão em negritos. Né? As duas estão em negrito. A gente consegue ver que está em negrito. Mas qual é a diferença? A diferença é o sentido que isso vai dar para o leitor de tela. Na hora que o leitor de tela está passando e ele for ler esta palavra, ele só vai passar direto porque a palavra está em negrito. Quando eu tenho uma tag strong, o leitor de tela ele identifica que aqui esse texto tem uma importância. Então ele vai dar, ou falar um pouquinho diferente, falar com uma força maior, ele vai dar uma importância ou avisar quem está ouvindo que aqui esse texto é um texto de uma importância. Então a diferença entre o strong e o B é essa, tá? Os dois são negritos, mas o strong é quando eu quero dar uma importância para o texto e o B é quando eu quero só colocar ele em negrito. Outra tag que a gente pode usar, a tag, vou pegar aqui, ó, EM. E aqui vou colocar barra EM. O que essa tag faz? Tá? Salvar, vou recarregar. Ó, ela deixa em itálico, ó, ficou até meio tortinho aqui, né? Tombado, deitado. O EM é quando eu quero dar uma ênfase em algum texto, tá? Então ele coloca o meu texto em itálico. Porém, o sentido dele é de ênfase. Eu poderia utilizar o I ao invés do EM, né? Vou colocar nesse aqui, ó. I e aqui barra I. Salvar, vou recarregar. Então a gente consegue ver que elas se comportaram de forma semelhante. As duas ficaram em itálico, mas qual a diferença? Quando eu uso o I, quando eu uso o EM, o EM. O I eu vou usar para definir, para deixar o texto em itálico, mas eu defino o texto como se ele tivesse uma voz alterada, né? Um humor alterado na hora que o leitor vai falar. Ou, principalmente, para termos técnicos, outra língua, se eu estou com um site em português e eu tenho palavras em inglês, ou francês, ou espanhol, outra língua que não seja a do meu site, eu coloco o I, para dizer que aquele texto não é da minha língua original, né? Não é da língua do site. Ou para expressar um pensamento, a gente coloca a tag I. Atualmente está mudando muito para EM, tá? É difícil você achar pessoal usando a tag I. Usa mais a EM. Mas aí tem essa questão dessa semântica para termo técnico, outra língua e pensamentos, ok? Uma outra formatação que a gente pode fazer, eu vou usar essa aqui, ó. A tag U. Vocês percebem que eu estou abrindo e fechando? Se eu fechar esse EM, por exemplo, aqui em urna, ele vai pegar todo esse texto e colocar em itálico, tá? Que eu estou usando uma palavra só. Vou até fazer isso, ó. Vou tirar esse daqui, ó. Duas palavras. Ou seja, tudo que tiver entre U vai estar com aplicado a formatação do U. Né? Eu poderia estar aqui, ó, por exemplo, aplicar mais formatações. Ó. I barra I. Lembrando, ó, se eu abrir o I e depois o U, primeiro eu tenho que fechar o U, depois fechar o I. Tá? Aí ele iria aplicar as duas formatações. Então eu poderia colocar mais uma, né? Vim aqui e colocar o B, por exemplo. Aí eu teria que vir. Se eu fechar o B aqui, ó,
errado, tá? Tem que seguir a ordem certinha. Por isso que eu falo, abre um, fecha o outro, né? Sempre que eu abrir, já fecha para não ter da caquinha ali, ó. Mas aqui eu vou pôr só o U, então só para mostrar para vocês. O que o U faz? Ele simplesmente, ó, faz um underline, um sublinhado. Tem que tomar cuidado quando a gente realmente quer usar o underline, para não confundir com link, né? Quando eu tenho um link, aqui, ó, aqui são links, ó. Os links, ele tem um underline por padrão, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente realmente quer usar um underline ou quando eu quero pôr um link, tá? Para não confundir o usuário. Então o underline, ele vai ser usado para fazer o U, vai ser usado para fazer um sublinhado. Uma outra que a gente pode usar, vou usar aqui, ó, uma tag S. Olha que interessante, ó. O que o S faz? Ó? O S ele faz um taxado. Antigamente usava uma tag strike, mas ela já não é mais usual para o HTML5, tá? O S, ele risca o texto. O que é esse risco no texto? É quando esse texto não é mais correto, ele não faz parte daqui mais. Ó. Ah, eu tinha aqui um texto, igual quando a gente está escrevendo e erra a palavra, põe em parênteses e risca, é isso daí que acontece, tá? É quando eu estou acusando que aqui tem um erro. Mas às vezes eu não posso tirar, tem um erro, mas eu não posso tirar ele daqui porque várias pessoas já leram com esse erro. Eu quero mostrar que tem um erro aqui, ok? Ao invés do S, eu também posso usar uma outra tag, que é essa aqui, ó, é a tag del. O que a tag del vai fazer? Opa, faltou barra aqui. Ele vai riscar igualzinho a tag S, mas qual que é a diferença? É o sentido que ele vai dar pro leitor, né? É o sentido que a gente quer dar ali, pro leitor de tela. Né? Lembrando, a gente sempre tem que lembrar na acessibilidade, tá? O que a tag del faz? Quando o texto ele está errado, ele deve ser excluído daqui, mas a gente não pode tirar ele, porque a gente tem que marcar para a pessoa que teve um erro, só que esse erro tem que tirar ele dali. Geralmente a tag del, ela é seguida, vou copiar isso daqui, ó. Só que eu vou colocar um A aqui, vamos supor que o correto seria um A aqui, ó, tá? É só suposição, tá, pessoal? É hipótese, tá? A tag del, geralmente ela é seguida dessa tag aqui, ó. Ins. Só cortou ali, ó. Aí. Ins barra ins. Certo? Então eu tenho a del e a ins. Por quê? Ó? Quando a ins entra aqui, significa o quê? Que essa palavra está substituindo essa palavra aqui. Ó. É muito usado em edital de concurso, em várias formalidades que a gente que ocorreu um erro e foi substituído o trecho. Ah, por exemplo, vamos criar um outro parágrafo aqui, ó. Vamos supor que eu tinha lá um texto assim, ó. A cor do céu é vermelha. Certo? Foi publicado isso daqui, ó. Então tem lá. Mas não é correto. Eu errei. Mas já está publicado, várias pessoas já leram e eu tenho que dizer que eu não quero mais essa palavra, que eu vou substituir. Então eu venho aqui, coloco a tag del nela e ponho a tag ins com a palavra que eu quero substituir ali. Então, é um exemplo bem simples, só para vocês entenderem, tá? Poderia dar espaço aqui, ó, não tem problema, tá? Ele não vai com espaço.
Cabe aqui na mesma linha. Salvar, vou recarregar. Agora, o que ele fez? Ó, ele riscou. Opa, faltou aqui um. Ah, se ele não. Ah, pegou. Então agora ele mudou, né? O que ele fez? Fez um taxado na palavra vermelha e grifou aqui, sublinhou o azul, dizendo que o azul substitui essa palavra aqui. Ok? Em efeito visual, não tem tanta diferença. A gente poderia vir aqui e colocar a tag U, colocar a tag S, mas para o sentido do que a gente está querendo utilizar, a gente tem que realmente utilizar dessa forma. Tá? Sempre a gente vai pensar no sentido. Ah, é negrito, é só um negrito? Não, é um negrito, mas eu quero dar uma importância para essa palavra. Então eu uso strong ao invés do B. Ah, é uma ênfase, eu estou dando uma ênfase na palavra. Então eu uso o EM. Ah, é um termo técnico, eu uso o I. Ah, é uma outra linguagem, eu uso o I. Ok? E o U, um sublinhado, só tomar cuidado com o U para não confundir com link, né? E também com o ins, né? Eu poderia usar aqui o ins no lugar do U. Mas qual é a diferença? Aqui eu estou dando o sentido que eu só quero sublinhar e aqui eu estou dando o sentido que essa palavra vai ser inserida no texto no lugar dessa. Essa palavra vai ser inserida no texto no lugar dessa aqui. Ok? Pessoal, de formatação, a gente está trabalhando só com algumas tags, tá? Depois nós vamos aprender a formatar, colocar alguns estilos de cor, mudar a fonte, mudar o tamanho. Isso daí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente a trabalhar com os parágrafos dessa forma. Por enquanto, a gente aprendeu. O que nós aprendemos? O código HTML, né? Começar a montar o código, o título, o body aqui, que é o corpo, né? É o nosso conteúdo, é tudo que vai estar aqui dentro. E aí a gente tem a H, que vai de H1 até H6, né? Que são as tags de cabeçalho. A tag P de parágrafo. A tag BR para pular uma linha. E as tags de formatação. No negrito, B e strong. No itálico, M e o I. No sublinhado, o U ou o ins, mas lembrando que o ins tem um sentido, o U tem outro, né? No riscado, o S ou o del. Ok? Pessoal, tem muitas outras tags, tá? Mas a gente vai vendo com calma, porque tem muita coisa para a gente ver, tá bom? E aí depois eu vou até mostrar aqui para vocês. A gente tem um site, ó, o W3 Schools. Interessante site. Se eu vir aqui, ó, Learn HTML, eu posso vir aqui e colocar em português, ó, tá? Ele vai aparecer aqui no mundo, ó, eu clico aqui no mundo e escolho aqui português. Aprenda HTML, ó. Se eu vir aqui, ó, embaixo, ó, lista de tags. A gente tem, ó, todas essas tags do HTML. As que estão em vermelha são tags antigas que não existe mais, ó, não é suportado no HTML5. Então nós não vamos mais utilizar essas tags, tá? Por exemplo, a tag big, nunca mais eu vou usar a big. Vou nem passar para usar tag center, não vou nem passar para vocês, tá? Porque são tags que já caiu em desuso. Se a gente pegar aqui a strike, quer ver? A strike era que fazia o tracinho, né? Ela passava um risco, o taxado, né? Que ela riscava a palavra. Ele fala que ó, não é suportar no HTML5 usar o del ou o s, né? Já dá aqui a dica. Vamos supor, vou pegar aqui ó, strong, ó, vou clicar nela. Cliquei na strong. Aí ele vem aqui, ó, ele me fala, ó, o que ela faz, ó? É para definir um texto importante num documento. E se eu clicar aqui, ó, tente você mesmo, ó, ele mostra aqui o código e aqui ele funcionando. Ó. Aqui, ó, texto normal, esse texto é importante. Ó, tá todo o texto com strong, tá? O legal desse site é que a gente pode fazer o teste aqui. Eu posso ir acrescentando parágrafos, ó,
Vou colocar aqui, ó, opa. Texto barra e eu vou aqui em Run, ele atualiza ali, ó, ok? Então é uma forma da gente, às vezes, fazendo alguns testes rápidos aqui com o editor, tá? Para quem está com o celular, também pode usar esse editor, ó. É só entrar aqui no W3 School, ele vai ter o editor. Você clica em qualquer tag, ele já abre com o editor. Aí você pode brincar com o editor aqui, dá o Run, ele já mostra como que vai ficar no site. E aí a gente tem a opção de salvar, você pode salvar. Tem algumas outras coisas aqui que não compensa mexer, mas o salvar aqui, ó, posso salvar para o meu computador, tá? Então ele deixa a gente salvar o arquivinho aqui, ok? Bom, dessas tags, aí a gente tem uma lista gigantesca, né? Ó. Todas as tags do HTML estão aqui, ó. Aí vocês podem dar uma olhada aqui depois, tá? Essa página aqui está em inglês, ela não traduz, né? Mas na hora que eu entro na tag, ele vai estar traduzido, ó. M. Olha lá, ele traduziu porque eu escolhi para mostrar em português, tá? Marcar o texto enfatizado, ó, dar uma ênfase no texto. Daí ele tem que, ó, tente você mesmo. Ó. Ele mostra, ó, have e o cannot. Aqui, ó, os dois estão com M, tá? Uma outra coisa, aqui ó, ele fala definição usada para definir texto enfatizado. Ele tem mais um pouquinho explicando quais navegadores, ó, o Chrome, o Internet, o Firefox, Safari, quais navegadores suportam o uso dessa tag. Ele vem com algumas mais informações aqui explicando, tá bom? Certo, pessoal. Então, o conteúdo de hoje é esse, tá? Fica gravado aqui. Vocês podem assistir a aula. Qualquer coisa vocês entrem em contato. Tchau, tchau.